Acontece que quem manda na Terra é Deus, sem outro universo, entendeu? Os Espíritos Santos, que são os Espíritos superiores, emissários de Jesus Cristo, emissários de Deus, e Jesus Cristo, que é o líder espiritual, governador da Terra. O que acontece é o seguinte, a macumba é coisa pequena, entendeu? A feitiçaria, tudo isso são coisas pequenas, né? Entendeu? Não existe o sobrenatural, existe a natureza que o homem ainda não descobriu. Então, quando há uma intervenção na natureza muito grande, aí é considerado milagre, porque aí, quando é assim, uma coisa muito extraordinária, espetacular realmente, porque aí já houve uma intervenção divina, entendeu? Aí só acontece esse tipo de coisa com a vontade de Deus, não há como... Jesus não operava milagre sozinho, era um Deus, entendeu? Jesus usava seu magnetismo, né? Sua força do pensamento, ele orava e tal, e aquela pessoa era curada, mas não era Jesus, Jesus não era um feiticeiro, Jesus não era um mágico, um feiticeiro, nada disso. Ele utilizava aquelas forças da natureza que o homem não conhece ainda, desconhece e tal, e com a força da oração, entendeu? Deus estava com ele, entendeu? Ele era o condutor espiritual, que nem como foi Moisés, é a mesma coisa. Não foi Moisés que abriu o mar, entendeu? Não. Moisés era um condutor, porque ele tinha uma missão muito importante. Nesses casos, quando são Moisés, Jesus Cristo, é diferente, entendeu? Eles são líderes espirituais, são condutores espirituais, entendeu? De toda a espiritualidade. A gente já mexe com a espiritualidade toda do planeta, já é uma força muito maior espiritual. Aí já mexe com Deus, com a vontade de Deus. Aí já não é mais a própria pessoa. Deus é que está usando a pessoa. Não a pessoa usando o mundo espiritual. Sim, o mundo espiritual usando a pessoa. Entendeu? Quando é uma missão. Por meio da missão, entendeu? O que acontece? Na missão, não é você que escolhe. Deus é que te escolhe. Né? Os espíritos superiores, eles vão para você, entendeu? Te protegem, ajudam nos milagres e tal. Não é porque é uma permissão de Deus. Isso só acontece com a vontade de Deus. Não é possível, entendeu? Uma pessoa usar um outro espírito em favor próprio sem permissão de Deus. Só um caso, como minha mãe falou, dos obsessores, mas aí não é involuntário. É um mundo espiritual que chega na pessoa, não é involuntário. Não é a pessoa que manda os espíritos. Porque foi com a permissão de Deus. Nada acontece se um fiapo de cabelo não cai sobre a cabeça de uma pessoa se não for pela permissão de Deus. Então, o milagre é quando há algo, não é sobrenatural, forças da natureza que nunca foram usadas. Quando é uma força espiritual muito forte, assim, tipo como missionários de Deus muito fortes, por exemplo, santo faz 2 milagres, entendeu? Santo, né, a igreja, né, beatifica o santo com 2 milagres. Agora, milhares de milagres, aí já é Jesus Cristo, né, Moisés, já é outro patamar, porque aí já são condutores, líderes espirituais que, entendeu? Que pela vontade de Deus, entendeu? Operam os milagres, mas tudo é um mundo, a proteção do Espírito Santo, né? Entendeu? Quando Jesus, né, espalhou os discípulos, ele estava no Pentecostes, naquela noite do Pentecostes, ele falou, você vai para lá, vocês vão para cá. Ele falou, vocês estão sob a proteção do Espírito Santo, nada vai acontecer com vocês. Veneno não vai fazer efeito, ninguém vai conseguir tirar uma flecha sobre vocês, ninguém vai fazer nenhuma, porque vocês estão sob a proteção do Espírito Santo. Então, quando os espíritos, quando as pessoas estão sob a proteção do Espírito Santo, é uma força muito poderosa, são os emissários de Jesus Cristo, de Deus, entendeu? Aí já são, está lidando com a espiritualidade superior do planeta, com Deus, com coisa de grande porte, não é coisa pequena, não é feitiçaria, não é macumba. É coisa realmente que todo mundo fica impressionado, que mexe realmente com a natureza, com coisas que a força espiritual é mais poderosa que a força material. Tá? Porque o mundo material só serve para o homem evoluir, para o ser humano, né, evoluir. Então, o mundo espiritual é o principal. Né? A gente pensa que aqui o mundo principal é o mundo material. Não, o mundo principal é o mundo espiritual. O mundo material é o mundo secundário. Deus quis criar a matéria e tal. Antes do Big Bang, já existia o mundo espiritual. Sempre existiu. É o infinito, o eterno e tal. E eu, pela sua vontade, fez o Big Bang, fez o universo material, está dentro da dimensão de tempo e de espaço, sabe muito bem. Aqui existem muitos outros universos que o ser humano não desconhece, entendeu? E nós estamos dentro da dimensão de tempo e de espaço. Então, entrando para os campos interdimensionais, as outras dimensões, quando a nossa física avançar, né? Nossa ciência avançar, o homem vai penetrar
então, em outras dimensões, até na dimensão espiritual, vai compreender melhor toda essa natureza que o homem desconhece, né? Só através da sua ciência, né? Da física e tal, ou então de mão beijada, quando é espiritual, né? Quando, por exemplo, as religiões têm esse papel, antes da ciência chegar lá, antes da física chegar lá, a religião tem esse papel. Ela traz de mão beijada ao homem certos conhecimentos que o homem não conseguiu adquirir ainda pela ciência e pela física, mas que pertence naturalmente à natureza, entendeu? Tudo isso faz parte da natureza. A natureza é a criação de Deus, entendeu? O Criador e a natureza, que é a criação de Deus, entendeu? Então, quem cuida disso tudo é o Criador, é Deus, é a vontade de Deus, não há como mexer nisso, entendeu? Então, a vontade maior sempre é a vontade de Deus. O mundo espiritual é muito mais poderoso que o mundo material. Então, em certos missionários, como Moisés, como Jesus Cristo, tinham um poder assim, espiritual, que todo mundo ficava impressionado. Porque eles eram condutores, não eram eles, eram embaixadores, né, representantes, líderes espirituais que estavam aqui na Terra, como representante de Deus. E Deus operava eles de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, para aquela determinada missão, uma missão muito importante, entendeu? E aí realmente mexe com a espiritualidade superior do planeta, com uma coisa muito grande, entendeu? Não é macumbinha, não é feitiçaria, é coisa muito poderosa que é impossível mesmo, né? Força de... Não dá para ir contra Jesus Cristo, nem deu para ir contra Moisés. Tanto que o Egito todo, o Império Egípcio, foi para cima de Moisés, você não vê? Os egípcios eram a maior força que tinha, o maior arsenal, né, de guerra que tinha na época, o arsenal egípcio. E foi Moisés contra o faraó, você não viu? E às vezes Deus faz essas coisas assim, né, sobrenaturais, mas é porque a gente tem que compreender que isso não é sobrenatural, é natureza, só que é a natureza que o homem não conhece, que o homem desconhece, né? E tem que conhecer pela sua ciência, pela sua física. Quando a nossa ciência, a nossa física ainda é muito primitiva ainda, a religião vem antes, que é o caminho, a ligação do homem com Deus, com a verdade maior, entendeu? Com a verdade, com o caminho. Jesus trouxe a verdade, o caminho, o homem. Então, a verdade sobre o universo, a verdade que ainda não foi revelada, né? Revelação da verdade divina universal. É uma coisa, né? Agora, com a mudança da era, é que, claro, as coisas estão começando a mudar. A volta de Jesus Cristo, entendeu? A mudança da era é uma coisa... A volta com os senadores, a igreja está esperando, todo mundo está sabendo que realmente vai voltar, né? Então, está entre nós, entendeu? E, pois, claro, Jesus Cristo é uma força, é um embaixador de Deus, ele é um representante de Deus aqui na Terra, ele é um porta-voz de Deus. É uma força espiritual muito grande, e o mundo espiritual é superior ao mundo material. Não há como ir contra Jesus Cristo, contra Moisés. Né? É assim mesmo, e assim faz a história, né? A cultura do homem. Né? É por aí.